Bom, gente, boa tarde. Aqui é o Fábio, professor de Física do Colégio Apogeu. E eu queria, nessa reta final, já avisando a prova do Enem que ocorre nesse fim de semana, relembrar um tema fundamental da mecânica, que é a questão dos lançamentos. De uma forma geral, um lançamento ocorre quando um corpo qualquer, um projétil, uma bola, é arremessado segundo algum ângulo em relação ao solo, um ângulo que eu chamei de θ. Essa bola ou esse projétil foi arremessado com uma velocidade inicial v, num ambiente em que existe gravidade, que é na atmosfera terrestre, e aí ela adquire uma trajetória que é parabólica. Bom, a respeito do movimento oblíquo, no caso, nós podemos pensar em alguns detalhes, podemos recordar algumas coisas. A gente pode perceber na mecânica que qualquer movimento ele pode ser entendido como sendo a composição de outros movimentos. No caso do lançamento, por exemplo, essa velocidade inicial, que é um vetor, pode ser entendida como sendo a soma de dois vetores. Um vetor vertical, que consiste numa velocidade y, e um vetor horizontal, que é uma velocidade que eu chamei de Vx. Ocorre o seguinte, nesse ambiente onde esse corpo está, existe uma aceleração que é motivada pelo campo gravitacional terrestre. Essa gravidade é uma aceleração que atua puramente na vertical. E por atuar puramente na vertical, ela vai influenciar apenas a componente vertical da velocidade, de modo que essas duas componentes, Vx e Vy, o Vx permanece constante porque não existe aceleração na horizontal, e o Vy é variável pela ação da gravidade. O vetor x mantém-se constante o tempo todo, enquanto que o Vy, à medida que o tempo passa, ele é variado pela gravidade, se anula no topo da trajetória e começa a ter um movimento descendente para baixo. Bom, aonde isso pode aparecer, de forma contextualizada no Enem? Jogos de basquete, é perfeitamente possível uma questão em que você contextualize a questão dos lançamentos para o caso do basquete. Todo jogador deve arremessar a bola de forma a atingir a cesta. Em questões que envolvam artilharia, qualquer militar que use um canhão ou um obus que precisa atingir algum alvo a uma certa distância e esse canhão mire para algum ângulo acima da terra, deve medir de acordo com a trajetória formada, calculados os parâmetros da distância horizontal, a altura máxima e a altura onde eu devo atingir esse alvo. Ficar atento também a trajetórias de bolas em jogos de futebol. Como esse foi o ano de Copa no Brasil, é possível que haja questões envolvendo futebol, que relacionem aí situações do cotidiano do futebol, em especial na Copa do Mundo, associadas às questões de lançamentos. Pensar que, por exemplo, a sombra da bola aqui embaixo deve ter movimento uniforme. Por quê? Porque a sombra da bola, que possui movimento puramente horizontal, ocorre com velocidade Vx, que é constante. Muito embora a velocidade vertical varie, a velocidade horizontal se mantém constante, de modo que essa sombra varreria esse espaço todo com movimento constante. Ficar atento aí a essa questão da velocidade y ser variável, velocidade x ser constante, e pensar aí que várias situações do cotidiano poderiam aparecer de forma contextualizada para o Enem. Desejo a todos uma boa prova.